Olá, seja bem-vindo a mais um Papo com o Especialista. Eu sou Fernando Baide e aqui você fica conhecendo um pouquinho mais das especialidades e dos profissionais que atuam no Hospital Amaral Carvalho. Hoje a gente conversa com o Dr. Ederson Roberto de Matos, que é médico hematologista. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e fico à disposição para as perguntas. O que é a hematologia? Quais doenças, principalmente os tipos de câncer mais comuns? A hematologia é uma especialidade que está diretamente relacionado com doenças que podem ser ocasionadas por alguns distúrbios pela produção do sangue, né? Então, dentre esses distúrbios, eles podem ser benignos ou malignos. No Hospital Amaral Carvalho é muito frequente a gente tratar de pacientes com doenças hematológicas malignas, mas existem pacientes com doenças benignas. Nas doenças benignas você tem desde distúrbios mais simples, como pacientes com deficiência de ferro, pacientes às vezes com deficiências de algumas vitaminas que atrapalham a produção das células do sangue, até distúrbios mais graves e mais complexos, como por exemplo leucemias, né, que são divididas em leucemias agudas e crônicas, que têm um comportamento diferente entre elas, né? E você tem outras doenças oncológicas, como os linfomas, que frequentemente a manifestação é o cometimento de gânglios, né, que são as ínguas, que podem estar aumentadas, é uma das causas de aumento das ínguas, né? E você tem o mieloma múltiplo, que é uma doença do sangue, que é uma doença da medula óssea que acomete muito o osso, ele dá muita lesão óssea, dá uma destruição óssea, um enfraquecimento ósseo, né? E geralmente ocasiona umas lesões que são chamadas líticas, que é como se esse osso ele ficasse mais poroso e mais fraco. O senhor quer falar um pouquinho mais sobre esses três tipos que o senhor citou, que é leucemia, linfoma e mieloma? Tratamento, diagnóstico, no que essas doenças se diferem principalmente? As leucemias elas têm um comportamento um pouquinho diferente, né? A gente tem as leucemias, a gente divide em dois grandes grupos de leucemias, né? As leucemias linfóides e as leucemias mieloides. Isso basicamente depende da origem da célula, tá? Então, as leucemias linfóides elas se originam na célula tronco linfóide e as leucemias mieloides se originam da célula tronco mieloide, uma divisão que existe na nossa célula tronco mais primordial, mais imatura, ela acaba se dividindo nessas duas grandes famílias que fazem funções diferentes. E dentre as leucemias, né, a gente tem as leucemias linfóides crônicas e agudas, tá? A leucemia linfóide aguda, ela tem uma característica de ser muito frequente em criança, tá? Então ela é muito comum aí em pacientes jovens e crianças, é muito frequente, é a mais frequente nas crianças, as leucemias linfóides agudas, mas acomete também pacientes adultos, tá? A leucemia linfóide crônica, ela já tem uma característica diferente, ela é muito rara em crianças e conforme a gente vai envelhecendo, ela vai se tornando mais prevalente. E existe uma diferença muito grande, uma leucemia linfóide aguda, a gente tem uma necessidade de iniciar o tratamento o mais rápido possível, né? Muitas vezes a gente precisa internar esse paciente, fazer os exames rapidamente e iniciar o tratamento, que normalmente a base do tratamento é a quimioterapia. A leucemia linfóide crônica, ela é uma doença indolente de pacientes mais idosos, a gente não precisa muitas vezes tratar esse paciente, uma grande parcela dos pacientes às vezes a gente pode só acompanhar mesmo com a doença, então é uma doença mais lenta, né? E os sintomas são muito diferentes, né? Uma leucemia aguda, ela geralmente o paciente pode apresentar febre, o paciente pode apresentar um quadro anêmico, muito rápido, então isso se traduz muito em cansaço, o paciente ele fica cansado, o paciente ele fica, muitas vezes aparece por queda de plaqueta, manchas no corpo, né? São hematomas ou petequias, e geralmente isso muito agudamente. A leucemia crônica, né, linfóide especificamente, muitas vezes o paciente descobre num exame de rotina, ele nota que o linfócito aumentou, e ele muitas vezes não sente nada, ou às vezes sente algum gânglio, alguma íngua, né, um pouco aumentado, tá? Nas mieloides,
A amiloide aguda é uma doença mais do paciente idoso, tá? A linfóide é mais comum em criança. E a mieloide aguda pode acontecer também em adultos jovens, também é uma doença que dá muitos sintomas parecidos. Assim, o paciente pode cursar com febre, manchas pelo corpo, esse paciente começa a ter fraqueza, então objetivamente ele acaba procurando às vezes um clínico, um pronto-socorro, porque ele tem essas queixas, né? Existem, além desses sintomas que o senhor está falando para a gente, outros que a gente tem que ficar em alerta? Como é que é feito o diagnóstico dessas ou de outras doenças do sangue? Então, o diagnóstico, muitas vezes o hemograma, tá, ele já vai sugerir muito, especificamente, que possa se tratar de uma leucemia. Então, em geral, tá, as leucemias agudas, né, de maneira geral, não importa se é mieloide ou linfóide, no hemograma a gente comumente vai encontrar anemia, vai encontrar plaqueta baixa, né? O leucócito, que é o glóbulo branco, ele vai estar baixo ou vai estar muito aumentado. Então são alterações que um clínico ele vai conseguir perceber que existe uma alteração importante, vai pedir uma avaliação com o hematologista, e aí o procedimento que deve ser feito, nesses casos provavelmente vai ser uma análise medular, tá? Através de um exame pré-diagnóstico. E hoje você tem muitos exames prognósticos, né? Então eu faço o diagnóstico de uma leucemia amiloide aguda hoje, você fez um diagnóstico, isso é uma leucemia amiloide aguda, mas existem exames prognósticos que falam se aquela leucemia pode ter um desfecho melhor ou um desfecho pior. Tá? E existem fatores de risco, forma de prevenção dessas doenças? Existem alguns fatores de risco relacionados, né? Então a gente sabe que exposição a quimioterapia prévia é um fator de risco para leucemias agudas, principalmente. Exposição à irradiação é um fator de risco, né? Exposição a alguns agentes como benzenos, né, que são agentes que podem levar à quebra de DNA, é um fator de risco, né? Existem alguns casos, não é muito comum, pode existir algumas formas familiares, o que não é muito frequente, mas pode existir. Existem campanhas de conscientização? Qual seria a importância delas? É muito difícil, né, nas leucemias agudas, é um quadro tão abrupto, né, é um quadro que em questão de dias ou semanas pode ter uma mudança muito grande, que é muito difícil você fazer uma prevenção. Mas o diagnóstico precoce ele é fundamental, porque o diagnóstico precoce faz com que o paciente, você tem que imaginar que esse paciente é um paciente de muito risco para a infecção. Então, principalmente nas leucemias agudas. Então, esse paciente, ele ficar exposto a um ambiente, ele pode ter infecções importantes que vai atrapalhar o tratamento. Então, uma prevenção com algumas doenças não é bem uma prevenção, mas o diagnóstico precoce e condutas imediatas na leucemia aguda, eu diria que é fundamental para o desfecho do tratamento de maneira satisfatória. E uma vez diagnosticadas essas doenças, quais são os tratamentos disponíveis, doutor? Olha, as leucemias crônicas, né, a leucemia mieloide crônica, por exemplo, você tem uma linha de tratamento, tá, que é uma linha de tratamento que é chamado de inibidor de tirosina quinase, tá, a leucemia mieloide crônica ela tem uma característica, tá? Isso é um pouco técnico, mas ela é muito específica. Ela tem uma alteração entre o cromossomo 9 e o 22, uma translocação. E os remédios que tratam a leucemia mieloide crônica são remédios que inibem a proteína dessa translocação. Então ele é muito específico para isso. E tem um sucesso muito grande. Em geral, esses pacientes têm um controle muito importante dessa doença. Era uma doença que 20, 30 anos atrás você teria que ir para um transplante de medula ou você invariavelmente teria uma progressão dessa doença, dessa fase de leucemia crônica para leucemias agudas no futuro, que com esses remédios hoje, muito poucos pacientes têm essa evolução. Tá? Uma grande maioria dos pacientes conseguem controlar. E hoje existem medicações que bloqueiam essa proteína de primeira, segunda e terceira geração. Então, a maior parte dos pacientes ficam na primeira geração do medicamento, mas aqueles que falham a primeira geração podem utilizar remédios de segunda geração ou terceira geração. E o transplante ele é mais uma exceção, hoje, para a leucemia mieloide crônica. A leucemia linfóide crônica, tá, que leva a um aumento dos linfócitos, mas linfócitos que é um glóbulo branco, é um linfócito maduro, ele não é
imaturo, ele não é tão agressivo, ele vai acumulando no organismo. A leucemia linfóide crônica é assim, 1/3 dos pacientes talvez não vai precisar de tratamento durante a vida. Tá? Então, acomete ali pacientes em média com 68 anos, 68, 70 anos. Alguns pacientes você observa isso e ele nunca vai ter indicação de você precisar de tratamento. Tá? Alguns pacientes, 1/3 você vai ter que tratar durante o seu acompanhamento. Ele está assintomático quando você faz o diagnóstico. Depois do diagnóstico, esse paciente, alguns anos depois, por exemplo, ele pode ter uma indicação de tratar. Em 1/3 você às vezes tem indicação de tratar já quase que quando você faz o diagnóstico, ou muito perto de quando você fez o diagnóstico. E a leucemia linfóide crônica você pode tratar com uma combinação de quimio-imunoterapia, tá? Então quimioterapia associada a agente anti-CD20, tá? Você pode tratar com uma classe de remédio que chama inibidor de Bruton, que é uma classe de remédio um pouco mais recente, tá? E você pode tratar com uma classe de remédio que bloqueia uma proteína que é uma proteína que chama BCL2, que é uma proteína que está relacionada à apoptose celular. A apoptose seria a morte celular programada, tá? Então você tem essas 3 grandes classes de tratamento e muitas vezes uma grande parcela dos pacientes podem ter necessidade de utilizar mais do que uma classe. Ele trata, fica um tempo estável, controlado, a doença progride e você pode utilizar a mão de outra classe de medicação. Tem essa particularidade. A leucemia linfóide aguda e a leucemia mieloide aguda, os tratamentos eles vão ser sempre baseados em esquemas de quimioterapia, numa grande parcela das vezes, tá? Principalmente os tratamentos ali iniciais. Tá? Você hoje tem muita questão da estratificação de risco desse paciente. Quando a gente fala em leucemia linfóide aguda, por exemplo, você pode ter paciente com leucemia linfóide aguda que vai precisar só da quimioterapia e não vai precisar de um transplante de medula. E o mesmo para a leucemia mieloide aguda. Então hoje tem mutações moleculares que você consegue pesquisar nessas células doentes que prediz isso. Ela fala o seguinte, olha, o teu tipo de leucemia você tem uma chance grande de não curar só com quimioterapia. Você provavelmente vai precisar de um transplante de medula. E nesse caso, a gente não fica, você às vezes entrou em remissão da doença, a gente não aguarda ter a recidiva da doença, para depois tentar colocar em remissão de novo para te levar para um transplante. Se eu já tenho essa informação de antemão, eu vou te falar, olha, você tem um risco de mais de 90% da tua doença voltar. Então é melhor fazer o transplante. É melhor você ir para o transplante. Então vamos procurar um irmão, vamos procurar fora da família. Hoje você tem um tipo de transplante que chama haploidêntico, né? Que seria aquele que você faz com um familiar, por exemplo, um pai doando para um filho. Então seria metade compatível, não é totalmente compatível, mas é factível ser feito esse tipo de transplante hoje. Então nesse cenário você antecipa uma recidiva, você já sabe que aquilo tem grande chance de acontecer, você antecipa. Em outros casos, você fala, olha, você tem um tipo de leucemia que com tratamento quimioterápico, provavelmente você tem uma grande chance da doença não voltar. Então, nesses casos de melhor prognóstico, essas alterações moleculares, não faz sentido você ir para um transplante, porque aí existe uma mortalidade que está relacionada ao transplante, existe uma morbidade, né? A imunidade fica muito baixa, você pode ter risco de ter infecções, você pode ter uma coisa que chama doença do enxerto contra hospedeiro, que às vezes seria uma espécie de uma rejeiçãozinha da medula que eu estou recebendo ao meu organismo, tá? E que isso pode deixar o paciente com um desconforto, lesões de pele, o paciente pode às vezes ter quadros de diarreia relacionado a isso. Então hoje você consegue personalizar melhor o seu tratamento com esses marcadores moleculares. Falando da importância desse tratamento personalizado, dessas particularidades, qual que é a importância do tratamento em primeira linha, do protocolo inicial, logo que o paciente é diagnosticado? Ele é extremamente importante porque, em geral, as chances de cura são maiores nas leucemias agudas, né, com os tratamentos de primeira linha. Quanto mais recidivas o paciente vai apresentando, apesar de poder haver a possibilidade de cura, isso vai se afunilando e vai ficando mais difícil. Então é muito importante ali que o paciente ele tenha um bom tratamento
na primeira linha e já direcionar. Por exemplo, se ele tem uma indicação de transplante, não esperar recidivar, porque muitas vezes uma grande parcela daqueles pacientes que recidivam depois não conseguem entrar em remissão novamente. Então, isso é extremamente importante. E aí é muito importante a questão da dose que o paciente vai tomar, do intervalo que ele vai tomar, quer dizer, podem haver reduções de doses ou aumentos de intervalo, mas isso baseado em toxicidade, não em atrasos de medicamentos sem haver uma toxicidade, porque isso invariavelmente pode levar aí a uma resistência e seleção clonal, né? E isso levar a não se tornar mais responsivo ao tratamento. Ainda falando em tratamento, o que é a terapia celular CAR T-cell? Explica pra gente. Então, a terapia celular CAR T-cell, ela se desenvolveu inicialmente na leucemia linfóide aguda. Tá? Então, o primeiro caso tem aproximadamente quase 10 anos, e 10 ou um pouquinho mais de 10 anos, e é uma menina que tinha feito um tratamento quimioterápico para leucemia linfóide aguda, era uma criança, uma pré-adolescente. E a gente sabe que esse grupo de pacientes, eles têm um perfil biológico melhor do que o paciente adulto. Então, aquelas mutações que a gente falou, a gente sabe que os pacientes com leucemia linfóide aguda da infância têm mutações de melhor prognóstico do que os adultos. Então, isso é uma das diferenças desses pacientes mais jovens responderem melhor do que, por exemplo, um paciente de 30 anos, que ainda é jovem, do que um de 60 anos, que ainda é jovem. O outro motivo é que a criança também tolera melhor doses de medicamento, é mais fácil dar um X de dose de medicamento para uma criança de 5 anos do que para uma pessoa de 60 anos, por motivos óbvios, motivos de metabolismo de fígado, rim, coração, não ter comorbidades normalmente, né? Então isso facilita. Mas especificamente essa menina que teria uma chance de cura esperado para a idade de 80%, 90%, ela acabou não ficando curada. Tá? E ela acabou fazendo um transplante de medula com um doador de outra pessoa para ela, né? Um transplante que a gente chama de alogênico, e ela acabou apresentando uma recidiva. Tá? E aí o CAR-T ele veio, tá? No sentido de desenvolver uma terapia que então tirava o linfócito dela, tá? Tirava esse linfócito da criança através de um procedimento que chama féris, é como se fosse uma máquina muito parecida assim com uma máquina de diálise, tudo. Você vai tirar o sangue do paciente, passar por uma máquina, você seleciona o linfócito, depois você reinfunde o sangue para o paciente. Tá? E aí você pegava esses linfócitos dessa paciente, tá? E você reprogramava esse linfócito. Tá? Existem algumas técnicas, tá? Algumas técnicas podem fazer algumas inserções virais, algumas questões do tipo, em que você vai reprogramar então esse linfócito. Tá? E aí esse linfócito, que reprogramação que você faz? Você faz uma reprogramação para ele atacar algum antígeno que você queira. E no caso da LLA, tá? Um antígeno que foi estudado é um antígeno que chama CD19, uma proteína de superfície, tá? Que ele se encontra presente em linfócitos normais, mas ele se encontra muito frequente e muito expresso em células doentes de LLA, de linhagem B, que era o caso dessa menina. E aí, basicamente, eu faço uma expansão desses linfócitos, eu coleto bastante desses linfócitos, eu reprogramo esses linfócitos, tá? Para reconhecer esse antígeno, e aí eu reinfundo isso no paciente, eu faço uma pequena quimioterapia para poder fazer essa reinfusão, e eu reinfundo isso no paciente. Então esse linfócito ele vai passar a atacar, tá, diretamente aquelas células que expressam o CD19, e no caso da leucemia linfóide aguda, expressa o CD19, então ele vai se ligar diretamente a essa proteína e vai destruir essa célula. Um tratamento inovador. Isso, e essa menina está viva até hoje. Não são, obviamente, todos os pacientes que podem ficar curados, mas a situação que essa menina se encontrava era uma situação de paliatividade, ela tinha pouquíssimos meses de vida. Isso, hoje já existe essa terapia disponível, aprovado no Brasil, né? Ainda está em processo de implantação, né? Da terapia do CD19 vai vir para pessoas com leucemia linfóide aguda até 25 anos,
e para linfoma de grandes células B. O linfoma de grandes células B também ele expressa o CD19, então ele é um alvo. Então o CAR-T vai vir para isso. O Hospital Amaral Carvalho vai ser um dos centros que vai poder realizar o procedimento. E também está tendo a aprovação do CAR-T para mieloma, né? Então, o CAR-T para mieloma, ele age em outro antígeno de superfície, né? O que vai vir é um antígeno que chama BCMA, ele está expresso em células do mieloma múltiplo, que é um plasmócito, tá? É como se fosse um linfócito um pouco mais maduro, está expresso nessa célula, e aí ele é reprogramado então para reconhecer essa proteína de superfície e destruir essa proteína de superfície, e tanto para pacientes com linfoma, leucemia ou mieloma, no cenário de pacientes com vários tratamentos, por exemplo, mieloma múltiplo, os pacientes tinham em média 6 linhas de tratamento anterior, então eram pacientes muito politratados, e os pacientes que foram submetidos ao CAR-T, esse que vai vir no Brasil, você tem, por exemplo, uma quantidade significativa dos pacientes depois de 2 anos e meio, sem doença, sem recidiva, num cenário que era um cenário que era muito difícil imaginar algo que pudesse ser feito ainda, utilizado depois de 6 linhas de tratamento. Eram pacientes realmente com uma carga de tratamento muito grande, pacientes que já tinham sido submetidos a transplante de medula previamente, a várias medicações novas para mieloma múltiplo. Então, realmente, o CAR-T-cell, né, é uma terapia que vem para poder ajudar muito, né, nos próximos anos, os pacientes com diagnósticos aí de doenças oncohematológicas. Além dessa terapia, existe algum outro avanço até hoje que o senhor gostaria de destacar, ou alguma pesquisa que mostra para qual caminho a hematologia vai seguir? Olha, cada vez mais, né, a gente acaba apresentando resultados muito interessantes, né, quando a gente vai entendendo melhor a fisiopatologia da doença e descobrindo vias moleculares. Então, hoje, assim, para a leucemia mieloide aguda já existem uma série de medicamentos que são mais inteligentes. Hoje a gente não tem só a quimioterapia, tá? Por exemplo, para a leucemia mieloide aguda, um paciente muito idoso, ele não tolerava a quimioterapia convencional do paciente jovem. Então hoje já tem uma medicação que é o hipometilante com antiapoptótico, que traz resultados muito bons nessa população, que era uma população que muitas vezes acabava não tratando porque eles não tinham condições de tratar. Você tem anticorpos bispecíficos ou anticorpos conjugados para o tratamento da leucemia linfóide aguda, que tem resultados muito interessantes. O anticorpo bispecífico, por exemplo, ele é parecido com o CAR-T-cell, tá? Mas o que ele faz, ele é um anticorpo que uma parte do anticorpo então se liga ao linfócito e a outra parte se liga àquela proteína do CD19. Ele é como se ele fizesse uma ponte e aí ele pegasse o linfócito da pessoa e direcionasse para aquela célula doente, tá? A desvantagem é que o anticorpo tem um tempo de meia-vida mais curto do que o CAR-T. O CAR-T é aquele linfócito ativado e vai fazer isso permanente, né? Mas são terapias muito interessantes. Para LLC, por exemplo, antes a gente só tinha quimio-imunoterapia. Então, às vezes o paciente para LLC, ele desenvolvia uma mutação, por exemplo, de P53, que ele não responde à quimio-imunoterapia. Então é um paciente que se você dá, ou ele vai ter uma resposta muito curta. Então, era um paciente que tinha uma sobrevida muito curta, esse paciente que tinha uma mutação específica nessa proteína. E esses novos remédios, o inibidor do BTKI e o antiapoptótico, eles conseguem agir e fazer com que esse paciente passe a ter resposta numa situação que ele não tinha. Então, era um paciente que você não tinha o que oferecer para ele. Então isso com certeza é uma mudança muito significativa. Assim, você tem pacientes com P53 que a expectativa de vida era às vezes alguns meses ou poucos anos, tá? Que estão em uso aí de BTKI ou do antiapoptótico por 6, 7 anos em remissão. Então realmente tem mudado a vida desses pacientes. E o exemplo maior, talvez, que você tenha, que tenha mudado, por exemplo, da leucemia mieloide crônica. Tá? Então a leucemia mieloide crônica era assim, a história natural da leucemia mieloide crônica, você
diagnosticava geralmente assintomático. Então você ia fazer um exame, o teu leucócito estava aumentado, o teu glóbulo branco estava aumentado. O normal de 5 mil a 10 mil, estava lá 50 mil, 100 mil. E há muitos anos atrás você tinha um medicamento chamado hidroxiureia, mas não dava muito a história natural da doença. Você dava o remédio, o leucócito abaixava, mas o que acontecia depois de alguns anos é que esse paciente ele evoluía para uma forma de uma leucemia aguda. Isso geralmente acontecia em média 3 anos depois do diagnóstico. Então ele evoluía uma fase de transição que chamava fase acelerada, começava a acumular células jovens, e quando passava de 20% de células jovens era uma leucemia aguda. Então ele entrava numa fase de crise blástica. E a expectativa depois da crise blástica nessa época era 3 meses. Então todo esse processo entre o diagnóstico, evoluir para uma fase acelerada e uma crise blástica, era em média de 5 a 7 anos. Então, e você, por exemplo, tem muitos pacientes na faixa dos 20 anos que faziam esse diagnóstico. Então você tinha duas opções há 30, 40 anos atrás. Ou você ia para o transplante, ou você fazia essa terapia. Existia uma outra terapia com interfero com baixo sucesso, menos de 10%, então normalmente eram esses dois caminhos. Tá? E aí, em final dos anos 90, tá? 98, 97, começou-se então a pesquisar uma droga, que é o imatinib, que bloqueava essa proteína da translocação 9x22, tá? O produto dessa proteína. E aí o que aconteceu foi que nem quem desenvolveu a droga imaginou. Por exemplo, você tinha uma geração, era muito raro a leucemia mieloide crônica, porque você tinha uma geração que fazia o diagnóstico, 3 anos, 5 anos, você morria, no outro ano você tinha um outro e você ficava assim. E basicamente, desde que se desenvolveu o imatinib, você começou a ficar muito mais prevalente a doença. Por quê? Porque a incidência não mudou, mas aquele paciente que morria, ele passou a não morrer. Então hoje você tem pacientes que utilizam o imatinib desde 2002, quando ele começou a ser disponibilizado no Brasil. Aquele paciente que teria uma história natural, provavelmente ele não estaria vivo. Tá? Aumentou a sobrevida. Aumentou muito, e aí a incidência continua a mesma. Então, num ambulatório, há 20, 30 anos atrás, você tinha uma quantidade pequena de pacientes. Agora você tem uma quantidade muito grande, porque esse paciente ele passa a ser controlado sem precisar de um transplante. E o grande problema do transplante é que você teria que ter idade para ir para o transplante, você teria que ter um doador, nem todo mundo tinha um doador, né? Nessa época que a gente estava falando, não existia o transplante aplo idêntico, então você teria que ter um irmão compatível. Os doadores não aparentados, não era tão frequente achar um doador não aparentado, né? Depois foi ficando mais frequente. Então realmente revolucionou a história dessa doença. Essas pessoas levam vidas normais, uma grande parcela deles tiveram filhos e doença controlada, e alguns utilizam a medicação e teve uma mudança na história da vida de provavelmente milhares de pessoas com essas descobertas. Doutor, para fechar, um dos objetivos do nosso papo com o especialista é conhecer um pouquinho mais dos profissionais que atuam aqui, né? Por que o senhor escolheu essa área? A pergunta talvez a mais difícil. É difícil imaginar o porquê, né? Acho que talvez por ser uma área que você tem um contato, tem um desafio grande, né? Porque você tem doenças que requer um contato grande com o paciente, um acompanhamento. Eu tenho pacientes que eu acompanho há muitos anos, né? Eu acho que isso acaba criando um vínculo. Isso é muito interessante. E o desafio de a cada vez procurar mais são doenças, a gente sabe que infelizmente com todos os avanços são doenças que podem ter mortalidades altas, mesmo com todos os avanços, porque esse paciente tem risco de sangramento, esse paciente tem risco de infecção, né? E ao longo de todo esse tempo aí a gente notou muito, por exemplo, a hematologia de hoje é muito diferente da hematologia de 20 anos atrás por conta desses avanços, né? Então é gratificante participar desses avanços, de você ter pacientes há 15, 20 anos que retomaram aí a sua vida normal, que muitos pacientes curados, pacientes que de outra maneira teriam uma doença fatal e que isso é um contínuo, né? Então a busca por essa melhora é algo bem gratificante, né? Então eu acho que talvez isso talvez seja o que mais leve os profissionais a procurar essa área da
na oncologia de maneira geral, né? É bem gratificante muitas vezes. Muito bom. A gente conversou hoje com o Dr. Ederson Roberto de Matos, que é hematologista. Doutor, obrigada por bater esse papo com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. A gente fica por aqui com o nosso papo com o especialista de hoje e até o próximo episódio.